Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Marcela Azevedo e nós iniciamos hoje, que vai de hoje até sexta-feira, às 19 horas, marca aí no relógio, a imersão, a jornada de autoconhecimento, que eu chamei de jornada transbordando de si mesma. Vai falar tudo sobre autoconhecimento, vai falar tudo sobre dependências emocionais, autonomia financeira, tudo que possa estar impactando diretamente nas suas decisões, nos seus relacionamentos, nas suas questões emocionais. Você vai entender um pouco de neurociência, o que acontece com o nosso cérebro, o porquê que a gente sente tal coisa, por que esse sentimento fica com a gente, da onde que vem esse sentimento, da onde que vem essa sensação que a gente tem. E pra mim tá sendo assim, um desafio ficar ao vivo, né? Eu já fiz alguns vídeos ao vivo e foi um pouco difícil pra mim. Mas eu quero deixar claro que isso é uma coisa que eu consegui com a ajuda, né, da Senda, que tem a empresária Ana Clara. Ela me ensinou bastante sobre isso, sobre a importância da gente aparecer, sobre a importância da gente estar ao vivo. E é isso, pessoal. Eu conto com a presença de todos, de hoje até sexta-feira. Marquem no reloginho às 19 horas. Cada dia a gente vai abordar um assunto. E aí só no final da live é que eu vou falar o assunto do dia seguinte, tá bom? E quem ficar até o final, de hoje até sexta-feira, do início até o final, vai ganhar uma sessão grátis. Olha que beleza! Então, eu vou tentar ser muito espontânea, né? Hoje o assunto vai ser sobre o que é autoconhecimento, qual é a importância de se conhecer, a importância em relação a esse assunto tão abordado, né? O mundo tá abordando esse assunto, o mundo tá falando muito sobre isso, a importância da gente se conhecer, pra gente poder aprender a se relacionar com as pessoas, pra gente poder saber quais são as nossas dependências emocionais. As pessoas não estão conseguindo se relacionar com seus parceiros, pessoas casadas estão tendo problemas em relação a como se portar, a como se identificar dentro do relacionamento, se posicionar nesse relacionamento com os nossos familiares, relacionamento com social, relacionamento com o nosso trabalho, a nossa autonomia. Gente, tem um cabelo aqui que tá me incomodando. A nossa autonomia financeira. As pessoas estão trabalhando por osmose, estão acordando cedo, indo pro trabalho e, sabe, então, virou aquela rotina, aí chega em casa, aí faz a janta e vai de segunda a sexta e fica torcendo pra segunda já ser logo sexta-feira. Aquele trabalho que não tá preenchendo você, que não tá te fazendo feliz, que não tá colocando você com sentido, tá deixando você sem sentido. Que trabalho é esse? O que tá acontecendo? Porque não consegue saber de fato se identificar com o que mais gosta, fazer aquilo com que mais gosta. Não precisa estar numa mídia social, seja qualquer tipo de trabalho, mas que a gente faça com amor, com felicidade, com prazer, né? Como a gente vai encarar os desafios da vida, tristezas e desafios vão acontecer todos os dias, o tempo todo. Todo dia a gente vai ter um desafio novo, todo dia a gente vai ter uma situação que a gente vai ter que administrar, todo dia a gente vai ter que ter inteligência emocional, sentimental para lidar com os desafios. Isso é impossível a gente não ter todos os dias, tá? E isso para mim é muito importante estar passando esse conhecimento para vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma história, né? Eu já tive aí na inércia de vocês, eu já estive aí nessa falta, nessa ausência de sentido, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer pro outro? O que eu sou? O que eu quero ser? Quais são os meus projetos? A gente fica numa inércia e com uma sensação de aquela sensação que a gente tem o tempo todo de
sabe, um sentimento de angústia, aquele vazio, aquele buraco que a gente não consegue preencher. Aí o que acontece com a gente? A gente conhece alguém, vai se relacionar com alguém, dá errado, não dá certo. A gente cria uma expectativa no outro, onde este vazio que a gente está tentando colocar esse outro é nosso, é a gente que tem que resolver com a gente mesmo. Então, assim, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa saber quem a gente é. É um desafio muito grande, porque nós temos no nosso inconsciente memórias desde quando a gente nasceu. E muitas das vezes essas memórias é que nos trazem esses traumas, a ansiedade que a gente vive hoje, a depressão. Então, assim, muitas doenças psicossomáticas que a gente tem hoje, né, que é um grande vilão das nossas vidas, é exatamente isso, né? A depressão, a ansiedade, o pânico, o medo do amanhã, o que aconteceu ontem, a gente não consegue viver o presente, a gente não presta atenção na nossa respiração. Então, assim, hoje esse assunto relacionado ao autoconhecimento, tá? Para que ele serve? Que benefício que ele vai trazer para nossas vidas? Em que momento que isso vai nos dar sentido para nossas vidas, né? Então, vamos lá. Eu tô ao vivo, eu tô espontânea, vou tossir, vou coçar, vou fazer tudo e é isso. Eu sou de carne e osso, eu sou como vocês. Os meus desafios diários são iguais aos de vocês, né? Eu também já tive os meus buracos, provavelmente ainda tenho eles. É até o último suspiro, como dizem por aí. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. O autoconhecimento não vai te libertar das tristezas e dos desafios. O autoconhecimento vai fazer você vê-los com mais sentido, tá? Com mais clareza, com mais racionalidade e com mais amor. Entendeu? Você tendo mais amor por si, mais amor pela sua história, você consegue dirimir, você consegue administrar isso de uma outra forma. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar é um pouco de neurociência. Não tem como a gente falar de autoconhecimento sem antes a gente saber o que acontece com o nosso cérebro em relação a tudo que a gente sente, tá? Primeiro eu quero dizer que as emoções a gente não consegue controlar, tá? As emoções elas vêm e vão. Provavelmente são geradas por algum pensamento que a gente teve, ou por algo externo que aconteceu do mundo, né? Algo que tá fora e que nos proporcionou uma emoção. Essa emoção vai para o nosso consciente e é onde a gente consegue ter acesso ao sentimento que essa emoção gerou. Então, como que a gente vai dirimir? Como que a gente vai redirecionar esse sentimento, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o que é uma emoção, o porquê que a gente precisa falar sobre a ciência do cérebro, por que é importante a gente falar. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui, que eu já falei inclusive em outras lives. Vamos imaginar que você esteja numa praia linda, maravilhosa, afrodisíaca, e de repente você avista um tubarão. Você acha que você vai racionalizar o que você tem que fazer? Não. A emoção do medo vai vir. A emoção da sobrevivência, da autossobrevivência vai vir. E você não vai administrar essa emoção. Isso não é uma coisa que acontece no nosso consciente. É uma coisa que acontece no nosso inconsciente, tá? A gente vai disparar, o nosso cérebro vai falar, nós estamos em completo momento de sobrevivência. E aí o nosso cérebro vai mandar uma mensagem para o nosso consciente dizendo, você está em perigo, ou você vai morrer, ou você vai viver. E aí várias transformações no nosso corpo vão acontecer. Nossas pupilas vão dilatar, vamos ficar taquicárdicos,
vamos liberar adrenalina pra gente poder correr, pra gente poder nadar. Isso tudo a gente não vai ter domínio. Isso é o do nosso corpo. Ou seja, uma questão externa aconteceu, vai para sua memória, vai para o seu consciente e você vai fazer isso tudo com o cérebro totalmente administrando o seu corpo para um momento de fuga, para um momento de sobrevivência, tá? Sabe quando a gente tem uma ansiedade? O que é a ansiedade? Por que a gente sente ansiedade? É exatamente isso. Porque a gente tem algum trauma, a gente tem alguma memória que nos remete a algo relacionado ao medo. Aliás, o medo é um sentimento praticamente principal em relação à ansiedade, em relação à nossa depressão, em quase todas essas doenças psicossomáticas que a gente tem, o medo tá ali dentro, tá? Então vai pra nossa memória, algo desperta na nossa memória, a gente tá dirigindo, tá lá cantando uma música, alguma coisa te despertou na memória, alguma coisa te despertou e te projetou pro medo. O que vai acontecer? O seu cérebro não vai entender que você tá dirigindo, que você não está em momento de fuga, que você não está em momento de autossobrevivência, e ele vai começar a fazer várias ações fisiológicas, biológicas, químicas dentro do seu corpo para que você sobreviva, para que você saia daquele momento. O teu cérebro ele não racionaliza isso. O que acontece com a ansiedade, o pânico? A gente começa a ficar taquicárdico, a mão sudoreica, começa a tremer, começa a ter uma sensação de desmaio, e aí começa a vir aquele pensamento, porque você não está em perigo. Mas pro seu cérebro, você está em perigo. Você precisa sobreviver de uma coisa que você lembrou. Ele vai colocar na sua cabeça que você precisa sobreviver a um momento. Ele vai mandar a mensagem para você falando: foge porque você precisa sobreviver. E ele vai fazer com que o seu corpo, fisiologicamente, biologicamente, dispare várias ações fisiológicas para poder simplesmente sobreviver. E é essa a sensação que a gente tem quando a gente está ansioso, quando a gente está em crise de pânico. Porque o nosso corpo ele não está racionalizando que a gente não está em momento de autossobrevivência. Ele simplesmente disparou. E aí a gente tem as sensações que a gente tem. E essa memória precisa sempre estar sendo avaliada, né? O porquê que essa memória está disparando, o que está fazendo esse disparo. Porque provavelmente a gente está com medo de algo que vai acontecer, provavelmente a gente está com medo de perder o emprego, provavelmente a gente está com alguém doente na nossa família, alguém que a gente ama muito, está com medo que morra, e aí a gente tem uma dependência emocional. Consegue entender que tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, estão correlacionados com o inconsciente. A gente não consegue racionalizar esses momentos. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Por isso que é importante a gente saber o que tem por trás de todas as memórias que a gente tem, de todas as emoções e sentimentos que a gente já gerou desde quando a gente nasceu. Isso é muito importante. Aí você me pergunta, mas por que o cérebro funciona desse jeito? Então eu vou explicar para vocês. Há milhões de anos atrás, só existiam 6.000 habitantes no planeta. Lembra aquela história do Uga Uga, o homem das pedras? Era exatamente assim que a gente vivia. E o nosso cérebro é extremamente primário em termos de... A gente consegue reprogramar o nosso cérebro, a gente consegue... Com hábitos, com bons hábitos, a gente consegue reprogramar ele, mas ele é altamente primitivo. As memórias dele são primitivas. E você imagina, 6.000 habitantes, com leão, com animais selvagens, você tinha que caçar para se alimentar, você tinha que se esconder em cavernas para você não ser morto, né, por um animal. E você imagina conviver com isso tudo.
Para o nosso cérebro, qual é a memória primitiva que ele tem? Sobrevivência. Nosso cérebro funciona desse jeito. Só que, obviamente, que com o decorrer do tempo, a gente reprogramou o nosso cérebro. A gente consegue hoje, né, racionalizar as coisas. A gente consegue hoje dirimir os nossos sentimentos e emoções. Mas o nosso cérebro, ele é assim. Então, se a gente não reeducar o cérebro, se a gente não obtiver hábitos, bons hábitos na nossa vida, ele vai continuar primitivo. Consegue entender? Então, você imagina, o tempo inteiro nós estamos em processo de sobrevivência, porque o nosso cérebro é primitivo. Partindo desse princípio, a gente já sabe que o nosso cérebro, em qualquer momento da vida nossa, ele sempre vai agir assim. Isso não acabou. Ele continua com essa memória primitiva dentro dele. Então, ele vai sempre ter esse momento de autossobrevivência. Ou eu vou lutar, aliás, eu vou lutar para viver, ou eu vou morrer. Então, o nosso cérebro tá ali. Isso tá registrado, isso não tem como sair. Temos como reprogramar, temos como ter hábitos, nos autoconhecer pra gente poder dirimir e pra gente poder reprogramar o nosso cérebro. É isso. Não existe outra solução, tá? Então, até hoje, a gente vai viver desta forma. O nosso cérebro primitivo em momento de sobrevivência, autossobrevivência. Então, o que é a ansiedade? Eu vou falar em outras lives somente sobre ansiedade, somente sobre depressão, somente sobre pânico. Vou falar sobre outras questões, vou falar de relacionamentos amorosos, nossos relacionamentos, a nossa autonomia financeira, por que a gente está infeliz com as nossas questões do trabalho, por que a gente está infeliz, por que a gente sente esse buraco. Isso tudo vai ser abordado nessa jornada, tá? Mas hoje eu quero começar, né? Comecei falando sobre a neurociência, que é importante. Então, o que a gente precisa saber? O nosso cérebro é primitivo e ele é altamente sobrevivente. Tá ali. Essa memória vai ficar registrada. Nosso cérebro, ele é difícil de tirar isso, tá? Que a gente não controla as nossas emoções, a gente só controla os sentimentos que a gente vai ter pós essas emoções, tá? Então vocês já sabem disso. E o que são, o que representa pra gente essas emoções, esses sentimentos que nos trazem essas questões, essas doenças psicossomáticas que a gente tem. Aí é que tá o grande lance. As pessoas não se conhecem. Até porque a gente tem uma questão social que a gente não aprende a se conhecer. Nem na escola, a gente não é educado. Nem pela escola, nem pela sociedade e nem pela nossa família. Nós não somos educados pra gente se autoconhecer. Não somos. A gente vive em prol de opiniões, de crenças, de formas de viver, como se comportar, o que fazer, o que é certo e errado. A gente nasce, desde que a gente nasce, é dessa forma que nós somos educados. Em nenhum momento a gente é educado para lidar com desafios, para lidar com tristezas, angústias, perdas. A gente não, para como se relacionar com as pessoas e nem se autoconhecer. Isso é uma questão social. Isso tá querendo mudar. Existem algumas escolas, né, europeias que estão começando a implantar isso, né? Autoconhecimento para as crianças no início da escolaridade delas. Então elas entram. Mas como que pode uma criança de 3 anos se autoconhecer? Muita coisa. A criança que faz aquele escândalo no shopping, e aí quando ela faz aquele escândalo no shopping, e que a mãe vai lá, e ele quer alguma coisa no shopping, ele quer um brinquedo. Ou a mãe vai lá e dá o brinquedo, ou a mãe vai lá e bate, ou grita, ou pega. Aquilo dali pra criança é o seguinte ensinamento:
Se ela pegar o que ela tá pedindo com escândalo e der pra ela, ela vai falar, então já sei. Se eu resolver gritar, eu vou ter o que eu quero. Porque a criança, ela não tem racionalidade. Nós temos, a criança não tem. A criança vê o mundo de uma outra forma, com complexidade. A gente não. A gente consegue ver o mundo, todas as situações ao nosso redor de uma outra forma. A gente vê essas questões de uma outra, vamos dizer assim, a gente consegue ver os mínimos detalhes da nossa vida. A criança não. Ela vê tudo muito complexo. Ela vê tudo muito... eu quero isso, pronto e acabou. Eu não quero isso, pronto e acabou. Eu não vou permitir isso, pronto e acabou. E assim vai. E é assim que a criança pensa. Então, se a mãe pegar aquele brinquedo que ele fez escândalo, qual é o ensinamento que está sendo dado para essa criança? Então, eu consigo as coisas aonde? No grito, no escândalo, chorando, me esperneando. Ou se a mãe brigar com ele vai falar, mas gente, eu só queria aquele brinquedo, era a única forma que eu tinha para me expressar, eu não sei falar que eu quero brinquedo, e eu não sei entender que minha mãe não tem dinheiro, que minha mãe não pode, que minha mãe que minha mãe não pode nesse momento, que minha mãe não pode me dar agora. Eu não tenho esse entendimento. Mas a minha mãe brigou comigo. O que essa mãe tá fazendo com essa criança? A mãe tá colocando na cabeça dela, tá ensinando pra ela que ela não pode colocar os sentimentos dela pra fora. Os desejos dela. E aquilo tudo fica registrado. O nosso cérebro, apesar de ser primitivo, ele registra tudo. Exatamente tudo que acontece na nossa vida. O que a gente não lembra está registrado. E esse registro desse momento vai ficar registrado. Pode ser como um trauma, pode ser como um ensinamento, ou pode ser para um autoconhecimento. Ah, Marcela, então tá. Então como é que eu vou fazer com meu filho? Meu filho fazendo um escândalo no shopping, todo mundo olhando para ele, eu fazendo feio, quer dizer, já começa aí aquela mãe preocupada com o que os outros vão pensar, né? A gente já começa por aí. O que você tem que fazer? Você tem que chamar seu filho e explicar o que está acontecendo de uma forma que ele entenda a sua linguagem. Porque você, como mãe, é a referência dele. Aí sim, você não vai passar para ele que se ele gritar, ele vai ter o que ele quer, ou que ele vai ter que oprimir um sentimento que ele teve ali naquele momento, que foi o momento do desejo dele de ter algo. Você não vai fazer nenhum dos dois. Você vai ensiná-lo a administrar esse sentimento dele de uma outra forma. Consegue entender? Então a gente vem com essa bagagem, com essas lembranças ali, ó, guardadas, e a gente traz tudo pro adulto. Só que a gente não sabe, tá no nosso inconsciente. A gente não racionaliza no consciente. Tá tudo lá, escondido. Então quando a gente não consegue se relacionar, ou quando um desafio na nossa vida entra, ou quando a gente está angustiado, ou quando a gente está naquele emprego que a gente não quer estar, a gente não consegue administrar desta forma. Porque as memórias que a gente tem, que a sociedade impôs, que a religião impôs, que os nossos pais impuseram na nossa cabeça, foram totalmente opressores. Oprimiram aquilo que a gente sente. A gente não consegue ser o que a gente é. A gente consegue ser o que é bom para a sociedade, o que é bom para a religião, o que é bom para os nossos pais, o que é bom para nossa família, o que é bom para os nossos amigos, mas a gente não consegue ser aquilo que é bom pra gente. Sabe? Eu sempre dou um exemplo. Gente, deixa eu beber uma água, porque eu não tô aguentando, né? Peraí. Eu sempre conto uma história, e essa história acontece com muitas famílias, acontece com muitas pessoas, né? Aquela família mega tradicional, que todo mundo é médico. A família toda é médico, o pai é médico, o avô é médico, o bisavô é médico, os antepassados. A árvore é um médico em pessoa. E aí me vem uma criança e fica ali. Aquela educação da sociedade, aquela educação da família, porque ele vai ser um grande médico, porque ele é muito inteligente, porque ele vai estudar, porque eu vou pagar a melhor escola, porque ele vai passar para medicina e vai colocar aquilo na cabeça dele. Só que ele descobre aos 14 anos que ele quer ser músico, que ele quer tocar guitarra.
Aí vem a família inteira. Você tá louco? Você vai interromper a tradição da família? Não, você vai ser médico. Você vai ser médico e acabou. Não existe outro assunto. E o que acontece? Para agradar a família, para não desapontar as suas referências, né? Porque a gente cria referências. As pessoas que nos criam, pode ser a mãe, pode ser o avô, pode ser a tia, pode ser uma outra família se você for adotado. Mas as pessoas que nos educam são nossas referências. Então, se a referência dele tá falando que não é bom ser guitarrista, mas é bom ser médico, ele vai ser médico. Você acha mesmo que quando ele tiver com uns 22 anos, 23 anos, na profissão, lá atuando, cirurgião, ganhando muito dinheiro. Não, nesse 23 anos, não, vamos botar mais um pouquinho para uns 25, por aí. Tem certeza que ele vai estar feliz? Aquela vontade que ele tem de tocar a guitarra dele, de aprender a tocar a guitarra, vai estar ali latente. Só que com 12 anos, era uma vontade pequenininha. Com 15, aumentou essa vontade. Com 18, aumentou essa vontade. Com 20, essa vontade tá se transformando numa coisa grande. E quando ele vê aquilo dali, tá numa força dentro dele, representando um vazio dentro dele tão grande, que sabe o que vai acontecer com ele? Ou o que pode vir a acontecer, aliás, é o que normalmente acontece. Ele começa a ter aquela sensação do sentido da vida, que não tem nenhum. Ele tem pânico, ele tem ansiedade, ou ele tem depressão, ou ele tem que fazer terapia, porque ele não consegue saber que buraco imenso dentro dele traz essa angústia, essa sensação do que eu tô fazendo aqui? Tá bom, sou médico. E briga com ele mesmo. Gente, mas eu sou médico. Médico aqui, cara, pô, ganha bem. Médico é respeitado, eu sou chamado de doutor. Como assim? Eu tô ganhando bem, eu tenho emprego no mercado, todos me respeitam, eu sou um excelente médico, eu estudei pra isso. Mas alguma coisa tá faltando ali dentro dele. Alguma coisa não tá bom pra ele. E ele começa a se culpar de estar numa posição a qual a sociedade, a qual a família, todos falaram pra ele que é a melhor coisa do mundo, e ele começa a se sentir, tipo assim, gente, mas o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô tão angustiado? Por que eu deixo a vida me levar e eu que não levo minha vida? E aí vem as questões. Consegue entender? Então, esse é o grande perigo, né? O perigo tá aí. Quando somos adultos, a gente tem os nossos vazios. Independente até se a gente teve uma boa educação, se a gente tem pessoas que nos criaram, as nossas referências, nos deram sim uma boa educação, nos deram muito amor. Isso independe. Nós sempre vamos ter buracos a ser preenchidos. A gente sempre a gente vai ter emoções reprimidas, sentimentos reprimidos, desejos reprimidos. Por quê? Porque apesar da gente ser o que a gente quer ser, a gente vive numa sociedade. A gente precisa saber como se portar, sim, perante a sociedade. A gente só não pode se perder. A gente só não pode fazer aquilo que não faz sentido para o que a gente quer. Então, assim, isso são chamadas de crenças limitantes. Essa questão dos traumas, do lado que a gente tem, que tá no nosso inconsciente, que a gente não consegue saber o que é chamado de lado sombrio. É chamado de lado sombra, né, por Jung, porque ele é o mestre da psicanálise, e ele chama esse lado de sombra. Por que é sombra? Porque a gente não quer lidar com isso. A gente não quer lidar com isso. Vocês sabiam que o primeiro trauma que a gente tem na nossa vida é quando corta o cordão umbilical quando a gente nasce na nossa mãe? Remete e fica no nosso inconsciente um registro de que a gente perdeu o elo, o maior elo que a gente tem do primeiro mês até o 9º mês de nascimento. Ou, caso tenha nascido antes, enfim. Quando corta, é o primeiro trauma que a gente tem. Você acha que a gente esqueceu disso? Isso tá na memória. Isso tá lá no nosso cérebro. Tá registrado isso.
Pode ter consequências? Sim. Se misturado com a falta de autoconhecimento, com a falta de amor, com a falta de carinho, com abandono, com rejeição, com pais opressores, pessoas que nos criaram opressores, religião opressora, sociedade opressora, isso vai aumentar sim. Isso vai projetar no hoje, no agora, nos nossos relacionamentos, na vida que a gente vai administrar agora, com racionalidade. Então, é muito importante que a gente se autoconheça. Então, já que a gente sabe disso tudo, e a gente tem a oportunidade agora, nesse momento, de administrar, de saber o que a gente quer, de se autoconhecer, de olhar para os nossos traumas, para os nossos medos, para os nossos abandonos, para as nossas rejeições que a gente teve pela vida, até o presente momento, e fazer as pazes. É o que a gente viveu, é a nossa história. A gente não tem que botar ele num lado sombrio, numa caixinha que a gente não possa abrir. A gente tem que pegar ele e fazer as pazes. Faz parte de nós. E transmutar o que a gente sente. E transmutar aquele trauma. E transmutar o abandono. E transmutar aquela rejeição. Mas para que isso aconteça, você precisa se conhecer. Você precisa ir a fundo no seu inconsciente. Você precisa saber o que você é, o que você quer. E isso não tem idade. O que eu gosto de fazer que me dá prazer, que me dá amor, que me dá aquela serotonina igual um chocolate que a gente come. Eu preciso saber disso. Mas eu não sei, eu tô com um vazio dentro de mim. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou, o que eu quero, quais são meus projetos. Eu, por exemplo, sou uma mulher que eu não quero ter filhos. O meu lado materno eu transmutei para uma outra, eu projetei para outras situações, não para gerar um filho. Porque as mulheres têm o lado materno, isso não se tira. Isso é o nosso cérebro primário, lá atrás, primata. Nós, mulheres, estamos aqui para reproduzir. Isso tá lá registrado. Mas eu não quero. Então eu transferi esse meu lado materno de uma outra forma. Eu sempre fui a amiga boa conselheira, eu sempre fui a pessoa acolhedora, eu sempre fui uma mulher que, depois de adulta, eu sempre fui aquela pessoa que eu acolho as pessoas, meus amigos, a minha família, as pessoas do meu trabalho, enfim, eu sempre... o meu lado materno vai para isso, porque a minha opção é não ter filhos. E até hoje, quando eu falo isso, tem sempre alguém que aponta o dedo. Oi? Você não quer ter filhos? Como assim? Você tá louca? Sim, não quero. Quer dizer, tá fora do padrão da sociedade. Tá fora do que a sociedade diz que é bonito. Porque hoje, isso tudo tá se mexendo, tá se movimentando. A inteligência do mundo, a inteligência do que está sendo passado para nós é exatamente isso. Se conhecer, saber as suas questões, as suas emoções, o que está acontecendo com você, para você se relacionar bem. Mas até uns 15 anos atrás, não. Isso não era muito falado. Isso começou a ser falado e muita gente fala, isso é palhaçada. Isso é besteira. Quem faz terapia hoje? Eu não sou doida, eu não sou maluca. Eu vou tomar remédio para ansiedade, eu vou tomar remédio para pânico, não vou mesmo. Só quem vai para psiquiatra é maluca, eu não sou maluca. Então, há 15 anos atrás, a gente não tinha nem essa liberdade de falar sobre essas coisas. Eu quero fazer uma terapia. E ainda tinha um outro quesito que era o quê? O valor da terapia. Hoje os planos de saúde já sabem, principalmente depois do Covid, que nós precisamos o tempo todo fazer terapia. Nós precisamos estar com alguém para colocar, um profissional, obviamente, para colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso passado, os desafios que a gente já passou, aquilo que a gente não resolveu bem.
Sabe aquela história de que a gente entra num relacionamento, esse relacionamento não deu certo por vários motivos, meu e dele, né? Sempre é os dois, né? E eu não resolvi muito bem dentro de mim, e aí eu vou para um outro relacionamento, só que eu já deixei lá registrado no meu cérebro algo que não foi legal, não ressignifiquei isso, não me curei disso, não fiz as pazes com isso e vou para um outro relacionamento. Qual é a tendência do que vai gerar esse relacionamento? Uma catástrofe, uma outra tragédia. Vai ser outro relacionamento que não vai fazer sentido pra gente. Ou que a gente vai pegar esse relacionamento e agarrar e colocar dentro do buraco, tentar empurrar dentro do buraco que tá dentro da gente, que só a gente consegue resolver, mas ninguém. E não tem que culpar pai, mãe, sociedade, religião, essas crenças limitantes não tem que ser culpadas. A gente tem que esquecer isso. A gente tem que pegar isso tudo que tá dentro da gente e ressignificar para algo que faça sentido pra gente, para algo que faça sentido pra nossa vida. Isso que é o mais importante da gente fazer. A gente não tem que ficar agora, nesse momento, apontando. Mas então, a minha mãe fez isso comigo. O meu pai, então, fez aquilo comigo. Obviamente que a gente tem questões, né, muito sérias, abusos, né, sexuais, a gente tem abusos emocionais, a gente tem sentimentos de rejeição, a gente pode ter sido abandonado, a gente tem coisas sérias a serem ressignificadas e tratadas, principalmente com um profissional. Isso a gente não pode fugir, a gente não vai conseguir fazer isso sem um profissional. Isso é fato, a gente não consegue fazer. Então, eu vou abordar o autoconhecimento em relação a todos esses assuntos no decorrer da semana, para que você saiba como administrar melhor tudo aquilo que está registrado. Mas, Marcela, não está no inconsciente? Como que eu consigo trazer isso para o meu consciente? Não estou entendendo. Você está falando que isso tudo está lá gravado, que está no nosso consciente. Como é que, no nosso inconsciente, como é que eu vou reprogramar isso? Como é que eu vou reprogramar meu cérebro? Sabe como? Se futucando. Em que momento? Eu tô com medo do meu namorado me largar. Mas por que eu tô com esse medo? Ele tem o direito de não querer ficar comigo. Ele tem o direito de não me amar como eu gosto, como eu acho que amo ele, ou eu amo mesmo e ele, mas ele tem direito. Eu não posso obrigar uma outra pessoa a me amar, a estar comigo. Mas por que eu tenho medo disso? Peraí, tem alguma coisa aí que não tá legal, que tá errado. Eu não posso ter esse sentimento de possessividade pelo outro, porque eu não tenho domínio pelo que o outro pensa, eu não tenho domínio pelos sentimentos e emoções do outro, e nem a responsabilidade emocional do outro. Nós não temos, a gente não tem como, né? A gente só tem responsabilidade sobre nós mesmos. Então, eu pergunto pra você o seguinte: se você sentiu esse medo, por que você não se autoanalisa? Por que você não começa a investigar o porquê que você tá com esse sentimento de medo? O porquê que quando ele fica 30 minutos que não tá online, você tá com medo dele te trair? Ele pode estar te traindo? Pode. Você tem responsabilidade sobre isso? Não. Não temos responsabilidade nenhuma sobre o outro, a atitude do outro. A gente não tem responsabilidade. Mas por que eu tô sentindo isso? Por que eu não consigo estar levando a minha vida e tô vivendo a minha vida em função do medo? Em função do medo desse relacionamento acabar? Aí você começa a analisar. Não pensa no outro, não analisa o porquê que o outro não quer ficar com você. Por que o outro não quer, vai te trair? Por que... Não. Avalie dentro de você. Analise você. Por que eu tenho esse medo? Esse medo vem da onde? Peraí, tem alguma coisa errada dentro de mim. Eu não posso ter esse medo. Então, peraí, será que em algum momento na minha vida eu fui abandonada? Será que em algum momento da minha vida eu fui rejeitada? E você começa o porquê. Ah, entendi. Então esse medo pode ser um abandono. Mas por quê? Aí você vai futucando.
que você vai fazendo? Você vai reprogramando o seu cérebro. Você vai ativando memórias no seu cérebro. E você vai conseguir racionalizar e conscientizar esses momentos, esse trauma. Você pode não saber, porque você era muito pequeno, o fato em si. Mas você pode saber que existe um buraco que em algum momento na sua vida te gerou uma sensação de abandono e de rejeição que você projeta em outras pessoas. Tá conseguindo entender? Se analise. Como que eu vou fazer isso? Se analisando. Sentir medo, sentir raiva, sentir amor, sentir tristeza. Tô deprimida, tô angustiada. Se futuca, se autoanalise. Vai lá. Ó, por que eu tô sentindo isso? Por que isso não faz sentido pra mim? Mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu não consigo isso? Mas por que minha autoestima tá baixa? Se eu não consigo isso é porque minha autoestima tá baixa. Então, mas por que minha autoestima tá baixa? O que eu preciso transmutar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso me autoanalisar, me conhecer para ressignificar esse sentimento, essa memória e essa questão? Tá bom, Marcela, então eu vou trazer à tona essas memórias? Pra quê? Pra eu ficar magoada? Pra eu ficar triste? Pode ser. A tristeza faz parte. A tristeza faz parte da nossa vida. Os nossos momentos fazem parte. Muito. Se permita. A gente só quer ser feliz? É um mundo imediatista? Só a felicidade que faz sentido pra gente? E as nossas perdas? E os nossos medos? A gente só tem que ressignificar. Mas não, a gente só quer ser feliz. A gente só quer o que a gente quer. Nós somos mimados na hora que a gente quer e o que a gente quer. E as coisas não funcionam assim. A gente sabe que o mundo não funciona assim. A vida não funciona assim. Ninguém aqui tá com a vida margarina. Todos estão passando por desafios. Uns mais, outros menos, uns significantes, outros mais significantes, outros relacionados a sentimentos e emoções. Mas estamos passando. Então, o importante é a gente estar sempre analisando isso. Se tiver que trazer à tona, sim, traga. Mas não é para você trazer à tona e se revoltar ou procurar a pessoa que te gerou esse problema. É você ressignificar esse buraco. É você ressignificar o que isso tá dentro de você. É você ressignificar. Por quê? Porque você ressignificando, você fazendo as pazes com o que você viveu. Isso ninguém vai tirar com essa memória. Ninguém tira. É a sua vida. É a sua trajetória. A gente não vai esquecer e ligar um botão que desliga. Tá ali. Então faça as pazes. Queira-se bem, cuide-se, ame-se, transborde-se de si mesma, sempre. Esse é o meu lema e esse é o nome, né, dessa jornada, transbordando de si mesma. Mas não transborde só aquilo que é bom, né, que a gente acha que é bom. Se um dia você tiver com medo, se analise. Veja o que realmente está acontecendo com você. E se esse momento te trouxer uma tristeza, uma angústia, sente. Você tem que sentir ele. Você vai sentir ele. Sinta. Respeite o seu momento. Respeite a sua história. Respeite que não foi um momento bom para você que te remete à tristeza. Respeite isso. A gente não vai o tempo todo estar feliz, radiante. Família margarina. A gente vai ter os nossos momentos. E vamos nos respeitar. Mas com significado ao que a gente está sentindo. Para quê? Para a gente não projetar em nada. A gente não projetar em relacionamentos. A gente não projetar naquele trabalho que não nos satisfaz, que não faz sentido pra gente. Porque tudo que falta na gente, a gente olha pro outro, projeta no outro. E a gente cria dependências. Por isso que hoje é tão difícil se relacionar entre homem e mulher. Por isso que as pessoas estão trabalhando no automático.
Bota um relógio para despertar, acordam, vão trabalhar. Hoje é segunda-feira e tá dando a hora e a hora não chega e tá dando a hora de eu ir embora. Aí vai para casa, faz aquela comida, assiste uma televisão e vai dormir. E ela mesma... Você pode viver assim? Pode. Mas isso faz sentido para você? Então tá bom. Se faz sentido para você esta vida, tá bom, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Tá ótimo. Mas se não faz sentido pra você, tem algo errado. Então você tem que se analisar. Daqui a pouco eu vou abrir as perguntas, tá? Se vocês quiserem saber de qualquer sobre alguma coisa, principalmente relacionada à neurociência, porque além da terapia de reprocessamento generativo que eu tive que estudar, e o curso que eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Terapeutas, tá? Eu tive que estudar, na realidade. Eu não fiz um curso, eu tive que estudar sobre neurociência. Porque as duas estão ligadas, interligadas. Eu preciso saber da parte ciência do nosso cérebro e a parte emocional do nosso cérebro, para eu poder estar falando o que eu tô falando para vocês. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o nosso cérebro é primitivo. A gente já sabe que o nosso cérebro registra tudo o que acontece na nossa vida. E a gente sabe que o nosso cérebro não racionaliza os momentos, tá? Tudo que tá registrado. A gente sabe que o nosso cérebro trabalha em primária função de autossobrevivência. A gente já sabe disso. Mas que ele é reprogramável com hábitos, com alimentação, com estilo de vida. A gente reprograma ele. Que a gente precisa se autoconhecer. E uma coisa muito importante, a gente precisa ter um momento presente nosso. A gente precisa ter esse momento nosso. A gente não pode estar lavando uma louça e pensando no amanhã ou no ontem. A gente não pode estar varrendo uma casa e pensando no amanhã ou no ontem. A gente não pode estar na praia pensando no amanhã ou no ontem. A gente não pode fazer isso. A gente precisa viver o presente. E só com este hábito da respiração presente, do momento presente, a gente vai conseguir se autoanalisar. É só assim. A gente nunca consegue viver o presente se é uma coisa que tá ali, ó. Todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo tá martelando sobre isso. E isso é muito importante. Muito importante. A gente ter o nosso momento presente. Ouça o momento presente. Ah, é um ventilador. Ouça o ventilador. Ah, é um passarinho cantando ao amanhecer. Ouça o passarinho cantando. Ah, é o movimento dos carros. Ouça. Amanhã eu vou falar sobre esses hábitos, tá? Pra gente poder começar a personalizar tudo aquilo que não está fazendo sentido pra gente. Tudo aquilo que tá em vazio na gente. Amanhã vai ser o dia que eu vou falar exatamente sobre o estilo de vida, como que a gente pode melhorar, como a gente pode adquirir um hábito pra gente poder começar a melhorar. E não se esqueça, autoconhecimento é um processo. E ele é contínuo até o nosso último suspiro. Então a gente tá sempre ali, ó. Dia a dia. É um desafio. Vamos matar um leão por dia? Então a gente mata o zoológico inteiro pra gente poder garantir que tá tudo ok. É mais ou menos por aí. Então amanhã eu vou estar passando esses hábitos, né? Pra gente poder melhorar e a gente poder se exercitar a se autoconhecer, a se autoanalisar, né? Eu vou falar sobre estilo de vida. Mas eu não vou ficar aqui falando o que deve e o que não deve comer. Eu acho que isso é uma questão, sim, é muito importante. A gente ter uma vida saudável em termos de alimentos. Sim, sim. Mas eu sei que a gente vive num mundo muito comércio, que a gente vai comer um McDonald's, que a gente vai comer um chocolate, que a gente vai comer aquilo que todo mundo fala que não é legal. Vai ter os nossos momentos. Mas vamos começar a nos habituar. Gosta de chocolate? Come 2 vezes por semana. Evita esse tal alimento, tenta substituir. Esse vai ser o assunto abordado para amanhã, tá? Eu vou falar sobre hábitos e como que você vai administrar isso, racionalizar isso no nosso cérebro, pra gente começar a se autoanalisar, a gente ter clareza para tudo aquilo que não está fazendo sentido pra gente poder ressignificar e ter uma vida
mas com sentido, com felicidade, porque eu posso não estar feliz nesse momento, mas eu tenho que ser feliz o tempo inteiro. Isso tem que estar dentro da gente. Eu posso estar no momento que eu não estou feliz, mas eu tenho que ser feliz. Eu tenho que me aceitar. Eu tenho que aceitar a minha vida. Eu tenho que aceitar os momentos de frustrações. A gente precisa aceitar os nossos medos, os nossos receios, os nossos anseios. A gente tem que aceitar eles. A gente precisa aceitar a nossa trajetória, a nossa história, a nossa vida, as pessoas que nos rodearam, as pessoas que nos rodeiam. A gente precisa aceitar. A gente precisa apenas ressignificar se isso não faz sentido para você ou se isso está gerando uma emoção e um sentimento que está fazendo mal a você. Exatamente isso. A gente vai transmutar. Então amanhã a gente vai estar falando exatamente sobre isso. Sobre hábitos que a gente vai adquirindo todos os dias, uma forma clara, racional, dentro da realidade de todo mundo, como foi comigo, dentro da minha realidade. Eu fiz a forma como me foi ensinado, eu escutei, eu estudei, escutei várias pessoas falando sobre o assunto, pessoas estudadas, e eu fiz aquilo dali a forma que significava para mim, que fazia sentido para mim. Não é eu vou assistir uma live, como você está assistindo, e vou fazer o que a Marcela está falando. Não, eu vou te dar opções, eu vou te dar formas para você começar a habituar o seu cérebro a racionalizar e a viver o momento presente para você se autoanalisar, para você se autoconhecer. E assim você vai o processo. É devagar, não é rápido. Tenha paciência com você, tenha amor por você, tenha cuidado por você, tá bom? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu sei que no final da live alguém vai ganhar uma sessão. Eu tô aqui de olho quem realmente estava fazendo parte dessa live. Tô de olho. Quem ficou do início até o final para ganhar um bate-papo comigo, um aconselhamento. Não vou falar terapia, vou falar um aconselhamento. Alguém tem alguma pergunta? Não? Que bom, fico feliz. Então, isso é sinal de que todo mundo conseguiu entender, né? Eu consegui me fazer bem clara, então. Pessoal, então amanhã às 19 horas, novamente, na jornada Transbordando de Si Mesma. Amanhã eu vou falar sobre os hábitos que a gente vai começar a adquirir, reprogramar o nosso cérebro, para a gente começar com esses hábitos a se autoanalisar, a se autoconhecer, a retirar aquelas crenças limitantes. A gente vê o nosso lado sombra, aquilo que a gente não quer tocar porque a gente tem medo. Então amanhã eu vou começar a falar sobre hábitos, tá? Amanhã o assunto vai ser sobre isso, na jornada Transbordando de Si Mesma, porque eu me transbordei. Eu sou transbordada na vida depois que o autoconhecimento me libertou. E quero ajudar vocês. E quero que vocês saibam, quero falar pro mundo o quão é bom se autoconhecer. O prazer que é você conseguir administrar os seus sentimentos, administrar a sua vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amorosa, sabe? Não preciso fazer de uma situação que não está ao meu alcance, fazer aquilo dali uma tristeza infinita. Eu posso ficar triste com aquilo dali. Eu posso sofrer com aquilo dali. Mas eu vou dar outro sentido para ele. Eu vou dar um sentido de desafio, de aprendizado, de amor. E é assim que eu quero passar isso para vocês. Porque isso hoje me fez ser uma pessoa feliz. Eu sou feliz. Eu tenho momentos que eu não estou. E eu respeito esses momentos. E é isso que eu quero passar para vocês. Tá bom? Qualquer coisa pode me mandar mensagens no direct. Qualquer coisa pode estar me perguntando. A parte de neurociência eu falo muito pouco, mas se vocês quiserem a gente pode falar, ver uma live falando sobre a neurociência, sobre como funciona o nosso cérebro para a gente poder se entender. A gente precisa entender o nosso corpo, a gente precisa entender. E vamos, gente, comigo nessa jornada, Transbordando de Si Mesma. Aguardo vocês amanhã às 19 horas. Conto com a presença de todos.
E amanhã no final eu vou falar também quem é que vai ganhar a sessão gratuita. E quem ganhou a sessão gratuita foi a Michele. A Michele tá aí, gente? Fala aí comigo, Michele, que tá desde o início. Mi Gomes Soares. Ela tá comigo desde o início. E isso me remete a um prazer muito grande, né? Uma felicidade muito grande de saber que tem alguém que tá... Não é que tá me vendo. Eu não quero saber quantas pessoas estão na minha live. Mas eu quero saber que se tem poucas pessoas na minha live, essas estão querendo se autoconhecer. Isso é que me deixa feliz. Então, Michele, só pra te avisar que você ganhou um bate-papo comigo. E aí a gente vai conversar sobre essa trajetória da sua vida e vai transmutar ela e vai transformar ela para uma vida que você teve e você vai aceitar tudo de bom e aquilo que você achou que foi ruim, a gente vai transmutar isso dentro de você, tá bom? Então foi a Michele que ganhou e amanhã eu conto com vocês às 19 horas. A gente vai abordar esse assunto e o que entrar e ficar até o final vai ganhar uma sessão comigo. Um aconselhamento, não é sessão, gente. Vamos mudar esse nome, né? A gente podia ressignificar esse nome, né? Porque é um aconselhamento. Até porque, gente, fazer uma sessão de terapia comigo é quase que dar risadas e sair rolando. Porque é desse jeito que eu levo a vida e é desse jeito que eu vou ser com os meus clientes. Um beijo pra todos, uma boa noite, uma excelente semana e que vocês se transbordem de vocês mesmos. Beijo!